Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E, claro, conversando com o Dr. Evandro sobre essas coisas da nossa vida, sentimentos, situações, até complexos de culpa, sofrimento, como é que a gente lida com isso. E dentro disso, claro, tentando levar até você sempre uma mensagem de esperança, porque é isso que movimenta a nossa vida. Se não for assim, a gente acaba sendo aquela pessoa sempre depressiva e não querendo sair desse processo de depressão, porque acabamos gostando dele, e isso nos limita demais. Por isso, vamos pensar bastante sobre isso que nós estamos conversando aqui. A Ana de Lima Moraes, ela é de Ubiratã, no Paraná. Pede oração por Suelen, Sueli Aparecida, Juliana e família. Pede por ela mesma e também por toda a sua família. E, claro, muito obrigado mesmo, viu, Ana? Ela tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Daqui a pouco a gente coloca os pedidos lá aos pés da imagem da Sagrada Família. José Barbosa de Oliveira, de Queluz, no interior de São Paulo. Pede oração por ele mesmo, por sua esposa Maria Helena e também por todas as necessidades de seus familiares. Também o José Barbosa de Oliveira tornou-se um novo sócio aqui da associação. Que bom, que Deus te ilumine também cada vez mais, viu? Quando a gente partilha, Deus acaba conhecendo melhor o nosso coração, porque Ele vai nos ajudando de uma maneira também muito especial. Irma Aparecida Mazzoli da Cunha Oliveira, de Boa Esperança, lá no Mato Grosso. Pede oração pela cura do esposo Francisco, cura do filho Leandro e pede também por sua irmã Aparecida e também por toda a sua família. Também a Irma tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que bom! A gente fica muito feliz com isso. Não especificamente pela questão da colaboração financeira, mas também porque a gente entende que essa obra vai continuar cada vez mais. Isso é muito bom. Maria José Vital, de São Sebastião do Anta, lá em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por sua saúde, pede por paz. Ela irá também passar por uma cirurgia no dia 10 de fevereiro. Olha, a gente vai rezar junto, pode ter certeza disso, a gente já coloca hoje em oração, viu? Ivanilde Ribeiro Gregório, de Araraquara, no interior de São Paulo, pede oração pela Gislaine Aparecida, pede também por um emprego para o seu genro, Renato, também pede pelo bebê Arthur, desculpa, fiz uma confusão aqui. E também por todos aqui da Rede Século XXI. Muito obrigado. Maria Aparecida Munhoz Amaro Andrade, de Cosmópolis, aqui no interior de São Paulo, pede oração por Maria Diná, aliás, em ação de graças, porque ela completa hoje, olha só, 97 anos. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe, Maria Diná, com muita força e muita paz. Muito bem, daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos de oração, vou colocar daqui a pouco também esses pedidos ali aos pés da imagem. Olha, estamos no mês de fevereiro, começamos o mês de fevereiro com muita força, muita coragem, e você que é sócio evangelizador recebeu a carta do Padre Eduardo, falando um pouco sobre os nossos projetos de maneira muito especial. E você que é sócio evangelizador, você está vendo aqui, você já recebeu, junto com a revista Brasil Cristão, um folheto sobre a Quaresma, para que você viva melhor esse tempo quaresmal. É muito bom isso, porque a gente acaba tendo noção um pouco mais de como nós podemos viver esse tempo tão importante na nossa igreja. Então, você recebe junto com a sua revista, está recebendo este folheto da Quaresma, que vai te ajudar muito com Via Sacra, com as orações específicas. Também a revista Brasil Cristão, com o livreto, com as orações e as reflexões do Evangelho do dia. E se você se tornar um novo sócio, você junto com tudo isso vai receber na revista de boas-vindas. Seja bem-vindo àquele que se torna um sócio evangelizador. E claro, você sabe, como sempre, você recebe o boleto de colaboração, né? Sabe você que aquelas pessoas que fazem a sua colaboração espontânea também podem fazer isso, mas esse boleto é para você que todos os meses faz gentilmente a sua colaboração, nos ajudando na evangelização. Depois eu até vou falar um pouco melhor, porque vocês receberam também um folheto junto com essa revista, esse folheto da Quaresma, para você oferecer como presente uma outra pessoa. E depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Sabe por quê? Nós vamos ter agora mais um convidado do nosso programa, que eu já havia comentado no início do nosso bloco, que é o Henrique. Henrique, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bom, pai? Você está bem? Tudo bem, eu sei. Pode sentar aqui, por favor. Vem aqui, ó. Senta aqui do lado do nosso querido irmão, Evandro. E o Evandro, doutor Evandro, você sabe que o Henrique ele vai fazer uma ótima experiência. Você é de onde, Henrique? Eu sou de Curitiba. Curitiba, Paraná. Isso. E você está aqui em São Paulo, em Campinas, na verdade, né? E veio aqui para
Eu vim aqui para lidar com o processo do visto. Eu estou E visto por quê? para o Equador. Estou indo para o Equador. E como é que está isso no seu coração? De ir para o Equador, assim, como é que... Estou com uma expectativa, assim, grande, de que será um grande desafio, mas que virá acrescentar muito para o meu amadurecimento, na minha vocação. Claro. Você é seminarista de qual congregação? Missionários do Sagrado Coração. Da província? De Curitiba. Tá. E você, quando você recebeu essa notícia, olha, você vai para o Equador. É um país, né, um outro país, com uma outra cultura, né? A gente sempre fica meio apreensivo, né? Exato. Eu acho que a psicologia até nos ajuda a tentar lidar com essas questões. Como que você recebeu essa notícia para você, assim? Quando, olha, você vai fazer um tempo de formação no Equador. Como é que foi isso? Sendo um rapaz tão novo, 21 anos. Eu acho que Deus dando sequência naquilo que Ele me chamou desde o início, né? Ah, ótimo. E se eu respondesse sim, eu dando sequência nesse meu sim ao chamado de Deus. E você percebe que esse sim de Deus está aí, forte, latente no seu coração para você ir. Você vai com o coração tranquilo. Sim, coração aberto para que Que bom. a caminhada seja cada vez Quanto melhor. tempo tem de seminário você? Eu tenho 2 anos. 2 anos. Isso. Você cursou o que agora? Filosofia. Filosofia. Isso, 2 anos. Então, de filosofia. terceiro ano de filosofia, aliás, o pré-noviciado, não terceiro ano. Logo após, aí você vai fazer lá no Equador. Por quanto tempo, mais ou menos? Até dezembro, novembro, imagino. Dezembro, novembro. Isso, E para preparar para o noviciado. E como que é esse chamado, né? Eu acho bonito isso, né? Novo, 21 anos, né? 21 anos. Mais ou menos da nossa idade, né? doutor? Exato. A gente aqui, Eu fico 21, até 22... assim, porque eu também tenho essas dificuldades pela idade. Né? E eu admiro muito, porque como que é esse chamado? Quando que foi que você sentiu que a sua vida deveria ser utilizada, né, como um instrumento de Deus nessa área de levar um acalento a muitos corações aí no mundo? Como é que foi isso, Henrique? Acho que tenho, assim, na raiz da família essa questão de doação com o próximo e também muito amor, assim, entre nós e a todos, né? E também aquela questão da fé é muito grande, né? Eu tive experiências, né, com trabalho, já trabalhava, estudava, cursava na universidade lá. Você fazia o quê? Fazia economia. Economia. Olha só, economia e vida religiosa. Como é que funciona? Geralmente assim, eu fazia alguma outra formação, mas você fazia economia. Sim. Você chegou a fazer a faculdade quanto tempo, mais ou menos, de economia? Quase 2 anos. Eu tinha muitas greves, então deu para terminar o segundo ano. Então, e aí, como... As aulas eram econômicas, às vezes tinha muita greve. E aí depois a partir disso, você decidiu que seria padre. É uma reflexão, assim, de que forma eu poderia colocar mais à disposição os dons que eu achava que eu tinha. Nossa, que legal. A Deus. E percebi que nessa minha experiência de trabalho, estudo, quem sabe essa experiência de seminário poderia me dar algumas respostas que eu estava esperando e de lá para cá tenho me sentido bem. Nossa, que legal. Engraçado, eu estou perguntando para ele como se não fosse padre, né? Como se não tivesse passado pelas mesmas dificuldades. Mas sabe por quê? Bom, porque assim, o Henrique, ele tem 21 anos, né, Henrique? Então, Muito jovem. Tinha uma faculdade de economia, fazer economia, e agora tem um outro desafio na vida, não é? Um outro caminho completamente diferente. E como é que ele pode lidar com essa questão? Porque assim, dá uma certa ansiedade, não dá? Por exemplo, para todos nós. Eu também já morei fora do país um tempo e dá um friozinho na barriga porque você não sabe o que você vai encontrar. Por mais que você saiba que não serão coisas ruins, como é que a gente pode lidar com essa questão da ansiedade, doutor? Isso é perfeito, padre, que você perguntou. E eu vou até utilizar o exemplo do Henrique. O Henrique, ele estava numa caminhada, em determinado momento ele parou. Ele parou para ter uma reflexão. Tem uma coisa que eu costumo dizer. É importante a nossa vida, a gente nunca roubar nada, mas tem um título que a gente não pode roubar.